Mais um Boteco do Chula, foi um estouro, foi top. Mas antes de nós começar o Boteco do Chula e falar e apresentar esses convidados ilustres, top, show de bola, vamos falar dos nossos patrocinadores que sempre estão com nós, sempre estão apoiando. Visão Total Vistoria, ó, é de primeira qualidade, atendimento top, show de bola. Ó, não pode perder, é a melhor. Cuida, é Visão Total. Agora vamos falar desse posto Prosal de primeira qualidade, gasolina, diesel, álcool, né, atendimento. Você leva seu carro para fazer revisão para tudo, então tudo lá é de primeira qualidade. Ainda tem um deck, o deck onde você quiser assistir um jogo final de semana brasileiro ou na semana Libertadores e Copa do Brasil, então lá tem um telão, super telão, top, show de bola para você levar seus amigos, sua família para tomar aquele Danone gelado, tira-gosto, petisco, uma delícia de primeira qualidade. Então é o deck da Promac, do posto Prosal, tamo junto, é nóis. E para falar, aquele Danoninho Cusquena do Chula, que me deixa bem, que me deixa feliz. Me dê, papai, patrão Alfredo e Sandra, é Cusquena, é no Boteco do Chula. Eita, e ó, quer contratar uma empresa top, show de bola? É, gravações, filmagem, top, WK, essa é a melhor. É, cuida! Tamo junto, é nóis, obrigado, um abraço. É Boteco do Chula, fui! É um estouro, papá! O Boteco do Chula, mais um Boteco do Chula aqui no Morumbi. Eita, será que eu dei volta olímpica aqui? Nada, nada, só um Mundial e 3 brasileiros seguidos pra vocês, tá bom? E o convidado mais que especial hoje aqui no Boteco do Chula, esse cara que mora no meu coração. A gente tá quase todo final de semana junto, né, no camarote dos ídolos. O cara, nossa, que mora aqui, ó, no coração do Chula sempre. Mas antes de falar com essa pessoa especial, eu quero falar dos nossos patrocinadores que sempre estão aí junto, apoiando o Boteco do Chula. Então, o nosso convidado é ele, Marco, mano, meu irmãozinho, muito obrigado Ah, de eu que coração pela presença, que coisa. Eu fiz o convite, homem, voa a hora que você quiser, onde é, que lugar. Então, nada, nada, um lugar mais que especial do que esse, né, Marco? Você quer lugar mais especial, né, Chula? Mas se você convidado para ir para o Japão, eu tava lá também, mas aqui é a nossa casa. É, aqui é Obrigado, ó. emocionante, Meu, que é de honra. emocionar, não é? E Hã? que honra estar com você aqui, Cara, cara. honra Para é mim, minha. ó, você sabe que você mora no meu coração e que a gente convive tanto, né, do jeito que você Tanto, né? falou. Tava E, juntinho e agora, né? é, e, e essas histórias que esse palco aqui traz pra Que gente. traz, né? É que é olhar e dizer assim: "Nossa senhora, que coisa mais linda do mundo, né?" Você tem ideia quantos quilômetros de volta olímpica você já deu aqui ou não? E depois de 90 minutos e mais os acréscimos, É isso a aí. gente ainda conseguia dar É que o São Paulo ganhou pouca coisa, né? pouca coisa, nada, Quase nada, nada. quase nada. Eita, tricolor, São Paulo é São Paulo, é É isso eterno, aí. sempre vai ser São Paulo. Ganhar tudo não é para qualquer um, não é para qualquer time. Você ganhar tudo, né? Se quiser que o São Paulo ganhe alguma coisa, inventa uma Liga dos Campeões ou uma Copa da UEFA, Aqui não porque tá dando mais, não né? Que tá já foi dando, tudo. já foi tudo. E como é sair da Ponte Preta, sair do Guarani e ir pra base da onde? Da onde? Da onde? A maior base do Do Brasil. Brasil, do mundo. Me conta. Ai, Que Chula. ano? Mil novecentos E e 88 88. eu vim pra É. cá. É. Começou lá, como você disse, Ponte Preta e Guarani, muito cedo, né? E ali é uma rivalidade danada, Campinas, Nossa, né? nem Você fala. atravessa uma avenida ali, uma É. briga. Mas fiz a base lá, Ponte e Guarani, e vim pra cá em 88. Se eu te contar essa história, e poucas vezes eu contei. Você sabe que eu tinha desistido do futebol quando eu saí do Guarani. Nossa. Eu desisti do futebol e já estava trabalhando com outra coisa. Eu tinha me formado como programador de computador. Naquela época você tinha aqueles cursos no ensino médio, né? Colegial, antigo colegial. E eu tinha desistido. Tava decepcionado, aquelas coisas de categoria de base, garoto. Me decepcionei e parei de jogar. E meu pai era muito São Paulino. Caraca. E eu vim aqui, ó. Eu olho para aquela Olha pra arquibancada, eu que vejo onde eu bancada, onde sentava ali. você sentava. Em Você c chegou a morar Morei aqui, aqui morei no no Portão Morumbi, 4. embaixo, É, portão aqui, ó, 4? aqui do lado aqui, ó. Que é isso, cara?
E Passa um aí filme, né, vem passa, toda vez que eu olho ali, eu lembro a primeira vez que eu vim no Morumbi foi em 1977, que foi o ano que o time foi campeão brasileiro. brasileiro. E eu, muito pequeno, eu sentava naquela bancada com meu pai ali, depois vários outros anos, enfim. E eu tinha desistido, meu pai não se conformava, meu pai era um policial militar, né, não era de ficar me acompanhando muito não, mas ele falava: "Pô, você tem talento, por que que você vai parar? Não para não, não para não". E aí passa a virada de ano, eu saí do Guarani em setembro de 87, quando é janeiro de 88, eu já tinha desistido, já estava começando a trabalhar. Rapaz, seu Ponce, que Deus o tenha, me chama e fala assim: "Você não pode parar, né?". Eu falei: "Eu já parei, pai". Ele falou: "Mas sabe que eu conheci uma pessoa que conhece um conselheiro de São Paulo, conseguiu uma avaliação pra você lá". Nossa! Eu falei: "Pai, não tem, eu tô com 18 anos, o clube não pega mais Não pega jogador com 18 anos, ainda mais a grandeza do São Paulo, né". E ele: "Pô, mas você não vai negar um pedido meu?". E aí ele apelou. Ele falou: "Do nosso tricolor". Meu Porra, Deus. cara, aí eu falei: "Tá bom, vai, eu falei: "Você me sacaneou, mas eu vou". Ia passar uma semana, eu falei: "Ah, passa uma semana de De experiência aí, não vou experiência. passar no teste e vou Aí pra casa e vivi um vou negócio viver um legal no negócio. Morumbi, né". Chula, aqui ó, eu fiz um teste fora campo aberto, que é lá para o CT da Barra Funda, ainda recente que o CT estava construído, mas aqui ó, atrás do lado desse gol ali na linha de Nossa fundo, senhora. foi aí que eu fiz meu teste e com o preparador de goleiros na época, o cara me chama, pra minha surpresa, e fala assim: "Pô, estamos precisando de um cara da sua idade e você tá aprovado". Meu Deus do céu. E meu pai, nesse dia, que foi o último dia de avaliação, era uma sexta-feira, estava sentado aqui atrás, era uma geral, né. Não sei se a tua época você pegou isso, não tinha essas Não, cadeiras, não camarote, tinha. né. E meu pai estava sentado porque ele vinha me buscar, eu sou de Jundiaí, né, então eu não sabia andar em São Paulo, ele me deixou aqui numa segunda-feira, veio me buscar na sexta. Meu. E meu pai, policial militar, durão, quando ele percebe que, né, ele me pergunta, né, e eu só fiz um sinal pra ele assim, né, com positivo. Rapaz, meu pai derramou uma lágrima. Meu E eu Deus. nunca tinha visto meu pai Que chorar. orgulho, né. E ele falou: "Pô", eu acho que eu joguei no São Paulo, acho, né, eu tenho certeza, eu só joguei no São Paulo e tive uma história aqui que tenho muito orgulho, porque esse cara não me deixou abandonar, cara. E ele que me trouxe pra cá. Então, assim, toda vez, de verdade, eu tenho 2 lugares que eu olho aqui, que é aquela arquibancada e essa aqui atrás, que me emocionam, me fazem lembrar muito desse momento, porque eu tenho uma gratidão enorme pra esse cara que tá lá no Ele lá céu no e que me céu. fez viver, isso, jogar no nosso time de coração, né. Ele lá de cima tá feliz, tá dizendo: tenho orgulho Eu desse acredito que filhão", sim, com acredito certeza que sim, absoluta, né. acredito que sim. Que é você ter um filho, filho ter um pai que, porra, te dá toda a educação, que faz você entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, que faz o desejo, o sonho dele, que era você estar aqui, né, e você faz isso por ele, então não tem orgulho melhor do mundo do que isso aí. Eu acho que a gente viveu isso. E hoje a gente é pai, É né, pai, né, então a gente sabe esse já sabe o sentimento. sentimento. É, mas Você aí, ó, falou tudo. E como foi ter a primeira oportunidade no São Paulo? então, eu vim para o sub-20, Sub-20, cheguei como reserva do como reserva do sub-20, sub-20. e aí tive uma primeira oportunidade num amistoso, jogando, me deram a oportunidade, o treinador falou: "Pô, cara, eu quero te dar uma oportunidade de jogar, até pra te testar mesmo, né". E foi bacana, foi no interior de São Paulo, amistoso. Só que eu comecei o Campeonato Paulista no banco de reserva, mas estava bem e tal, mas tinha um goleiro que era muito bom goleiro, inclusive na época, depois acabou não se profissionalizando aqui, saiu, mas era ele o titular. Só que ele deu uma deslizada disciplinar no Cara, numa aqui, São Paulo sempre foi muito rígido com a questão de disciplina, de se cumprir regras. Quem é formado aqui, você já jogou na equipe principal, você sabe que é isso. com certeza. E a gente que era formado aqui na base, tinha mais ainda, São Paulo tem muito disso, isso que é legal, né. E ele deu uma enganada aí, falou que tinha ido pra cidade dele e saiu com a E saiu com namorada, a foi pra casa da namorada aqui. O treinador falou: "Pô, você mentiu, então você não joga o próximo jogo, vai jogar o Marcos". Só que o próximo jogo era um jogo com o Corinthians, e a gente disputando classificação.
Caraca. E o jogo de TV na época, o Sub-20 passava na TV Cultura e tal, foi um jogo de TV. Aí Aí já ganhamos de 1 a ganha de 1 0, a fui melhor 0, em você campo. fechou o gol. E a oportunidade, a primeira oportunidade de você chegar e, no profissional já, imagina você chegar e já tá quem lá? Quem? Então, eu chego quando eu subo aqui, eu subo jovem, 1 ano depois eu já estava na equipe principal, né, era o terceiro goleiro já da equipe principal, então eu tinha Gilmar Rinaldi Gilmar e o e e o o e o Rojas, o Rojas. Rojas. O É, Zete vem o depois. Zete veio depois. É, eu brinco: "O Zete, você chegou depois, hein, você pulou na minha frente e não podia". E eu era Mas muito ele falou novinho. muito bem de você, Não, muito Zete, bem. cara, você quer falar de alguém que é um irmão também e que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração, chama-se Zete, né, eu aprendi muito com ele. Então ele veio quando ele veio, ficou Zete, Gilmar e eu. Então eu aprendi demais. Caraca, logo olha, E aí comecei a ir para o banco em alguns jogos e tal. A minha estreia oficial, que aí depois já tinha Chega Telê, a gente é campeão brasileiro 91, tínhamos o Alexandre, né, que infelizmente um é, trágico acidente, levou embora, né. O Ale era um cara maravilhoso. Então e o Ceni vindo lá de baixo ainda, o Ceni, sub-17, sub-20, sub-17, sub-20, você já acompanhava o Rogério Ceni naquela já na época? base. Vocês já viam assim, dizer assim: "Esse O teste do Ceni com o preparador de goleiros eu estava presente, foi lá na Barra Funda, que cara, era um preparador de goleiro chamado Gilberto de Moraes, ele veio para o acho que era o Gilberto, veio para fazer um teste para o sub-17, sub-20, magrelo, magrelinho, magre cabeludo, cabeludo". ainda obviamente não preparado, né, aqui ele foi lapidado demais, né, o Ceni, ele já tinha um perfil de um goleiro, né, mas tecnicamente ainda precisou ser lapidado muito e caiu na mão dos caras certos, Gilberto, depois Nossa, o Valdir de Moraes, que foi nosso mestre, né, não sei se o Zete falou dele, mas o Valdir de Moraes foi o nosso grande mestre. Então eu participei dessa caminhada do Rogério desde a chegada dele, desde o teste dele aqui, né, eu já estava no profissional, mas ele chegando para o sub-17, sub-20, então já mostrava um talento um absurdo, talento né. absurdo, né. Mas você tá falando da minha É. estreia oficial foi contra o Real Madrid, cara, Nossa, logo contra quem? só Com os isso. Galactos, os Galactos. Cara, oficialmente o jogo que eu Hã. joguei na equipe principal com 22 anos, foi naqueles a gente tinha os torneios, né, em 1992 que foi o É, ano que a já era gente o ganhou Telê? tudo, era o Telê. E a gente foi jogar o Ramon de Carranza lá na Espanha, em Na Cádiz. Espanha. E fizemos uma final com o Real, a gente já tinha batido o Barcelona de 4-1 4 a no 1, Teresa Herrera. Tereza Herrera. E fomos pra jogar e na final a gente estava enfiando 4-0 e ninguém na expectativa de entrar no jogo, sabe. O Tele às vezes mexia pouco e tal, e alguém, não sei se foi o Valber no banco, o Macedo, sabe, "Pô, o homem podia pôr a gente, né, ganhando". Falei: "Imagina, não pôs nem contra o Cádiz o Ah, primeiro jogo, vai pôr contra o contra Real". o Real. Deu 5 minutos, o preparador físico me chama, Meu falou Deus. assim: "Vamos, aquece". Eu falei: "Como assim aquece?". E eu sempre brincava, meu pai brincava muito, falava assim: "O Marcos é o goleiro que mais aquece no Brasil, porque aquece e não entra", porque o Zete jogava mesmo, o Zete não saía de jeito nenhum, tem histórias muito legais. E lógico, eu também no lugar dele faria a mesma coisa, e ele numa fase maravilhosa, né. Então meu pai falava: "Né, vai entrar". E ele aqui no Brasil e jogo Que jogo. transmitido ao vivo. E o Moraci falou: "Não, você vai entrar, meu. Se o Zé te machucar pra você entrar, o Tele quer que você entre". Nos últimos 15, 17 minutos de jogo. E eu entrei, minha estreia lá contra o Real foi marcante também, né, porque Caraca. estrear num jogo desse, né, uma final Imagina de você entrar no jogo contra o Real Madrid, como é que você tremeu ali, ficou nervoso? como é que um moleque de Como vinte e é que tem dois anos tem 22 frio anos? na barriga, pô? Não, tem, Como é que tem, não tem? tem. Eu brinco que eu não sabia nem como começar a aquecer. Eu falo: "Pô", mas aí você se centra, né, fala: "Puta, é uma oportunidade", de qualquer forma, acho que foi até um Um reconhecimento, uma homenagem do reconhecimento, Telê, né, de me colocar num jogo como colocar, esse, e também uma oportunidade, fala: "Pô, eu não oportunidade. posso, tem que ir bem, né". E o pessoal todo falava, é isso que o torcedor, né, É. principalmente o Boteco do Chula que tá aí com quase 150.000 seguidores.
Começamos agora e já e todo mundo quando eu falei que ia entrevistar o Zete e você, ele mandou fazer essa pergunta para o Zete e para você, que o Tele ficava muito puto, brabo quando, ganhava jogando mal, ele dizia: Ele era eu assim. prefiro eu prefiro perder jogando bem do que ganhar Ele jogando era mal". ele tinha Era. 2 coisas que ele não abria mão, Chula. Era o time jogar bem, porque ele ficava pé da vida se a gente ganhasse e o time não jogasse. Ele queria que o Hã, time jogasse, jogasse. jogasse. Então, era futebol ofensivo, e outra coisa que ele não aceitava era, entradas duras, desleais. Ele falava para zagueiros que se você bater sem bola, se tiver uma entrada desleal, eu tiro você. No São Paulo, jogador que não jogar na bola, não é para jogar com a camisa do Qual São como é? Paulo. O Tele é aquilo mesmo que é o maior que você já viu Ah, foi o maior, na né. história? Foi o maior, né. Foi o maior. Era Tudo um que ele fez sonho com que a eu gente, tinha de conhecê-la. cara, é assim, Eu se tornei São Paulino doente por causa dele, sabia? é mesmo? É, porque não via time jogar tão bonito, com 2 toques e era impressionante aquilo. Chula, ele era um cara daquele jeitão dele, mais duro, né, não era um cara de muitos sorrisos, de muita cobrança. Mas a cobrança dele era por algo que ele extraísse o melhor de cada jogador, tanto é que a gente chegou a ter 7, 8 jogadores na seleção Na brasileira, pô. seleção, quase o time titular. Então, a gente muito jovem, às vezes, ficava meio pé da vida, fala: "Pô, só grita, só dá dura, Dura, só co", co mas depois você vai entender que aquilo era o melhor pra gente. Ele cuidava da vida da gente até fora do campo, fora do pô. campo. Só que ele era um pai mesmo. Então foi o maior, né, não dá pra dizer Hum, que cara, eu fico procurando, eu trabalhei com grandes treinadores, mas ninguém consegue mas ele era chegar nessa diferenciado, altura era. ninguém consegue, cara. E o que ele ganhou aqui, o que ele fez pra gente, tantos jogadores diferenciados que ele formou, né, então a gente tem que ter gratidão com o Do mestre, México. porque ele foi Ele é um treinador que você não pode comparar ele com ninguém. Ele já é como um Pelé, como um Maradona, eu acho, eu acho, ele tá ali. eu acho. Ele tá num lugar Não diferente. compare ele com, o Tele Santana, não, Eu não esquece. consigo comparar, eu acho que ele tá num lugar diferente mesmo. É, E no futebol brasileiro e vou falar pra você, talvez no futebol mundial mesmo, porque os times dele, não tô falando só de São Paulo, vou falar da seleção brasileira que eu vi jogar, da Copa de de 82 82. principalmente, 86 também. Cara, foi a seleção mais bonita que eu vi jogar, que não ganhou a Copa do Mundo, né, a gente brinca, azar da Copa do Mundo que não teve o Brasil Não de teve o Brasil campeão, campeão, porque era um timaço. E verdade. poder jogar, aí chulo, Toninho Cerezo, por exemplo, que eu vi jogar na seleção brasileira, e aí veio jogar com a gente. O Zete mesmo, eu vi jogar no Palmeiras, eu admirava. Chega uma hora que você fala assim: "Caramba, olha o time que a gente tem, os caras que eu tô jogando do lado". Eu um torcedor do São Paulo, menino, jogando com esses caras. E quem montou esse time foi Tele, né. Tele, né. Tele foi E qual incrível. foi a melhor zaga que você disse: essa é a minha zaga preferida"? Cara, a gente teve bons zagueiros aqui, né. Nossa, era impressionante, o Ronaldão, Valbe, Adilson, Então, Antônio Carlos, o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Nós tivemos caras muito Nossa, era bons, muito impressionante. bons. Mas assim, um cara que pouca gente fala, porque ele era tão calado, né, o Adilson. O O Adilson Adilson, foi um dos ele melhores era zagueiros que eu vi que jogar. isso, Sabe, Antônio Carlos, técnico. É difícil você falar de uma dupla, assim, sabe. O Valber, bom, você viu no jogo de Legends nossa, do Milan, né. pelo amor de Ele Deus, com 50 e 50 tralala. anos ele estava fazendo gol no ataque. Ele Que era força, não, que e pra época, né, Chula, você não tinha os zagueiros eram um pouco mais de força, não eram de sair jogando tanto e vir para o ataque. O Valber foi muito diferente com isso, né, foi muito diferente, mas o Adilson é um cara que eu cara, era dava uma tranquilidade, um cara calmo, um cara técnico também. Ronaldão, pô, era a força, o que a entrada que ele deu no Stoichkov na ave final. Maria, Ronaldão é mau, pega um, pega geral, ô, Ronaldo. Cara, a gente teve grandes zagueiros. Então, eu acho que é difícil eleger uma dupla, assim, mas, esses caras que a gente falou, características diferentes, mas caras que foram muito fortes aqui, né.
É uma coisa você falar de um Lugano, De um cara, Lugano, né. né. Ave Maria, Lugano, Fabão, um Miranda, É um isso. Ed Carlos, o Ó, Alex Bruno, olha o nível dos era caras, o impressionante. nível Aquilo dos ali caras. A gente deu muita sorte também de não. jogar com esses caras, fala sério. Você, quando estava ali no gol, qual era o atacante que você não gostava de enfrentar? Você dizia: "Puta, nossa, ó, vou logo enfrentar esse cara de novo". Chula, eu falo assim, o time que eu tive que enfrentar pra começar, que acho que foi mais difícil. Eu joguei contra esse São Paulo de 93, porque eu saio emprestado, eu pedi pra ser emprestado pra poder jogar, ganhar experiência, Hã, porque aqui no São Paulo tinha uma coisa assim, eu era garoto, eu não tinha barba. não Um tinha? menino de 22 anos. Os caras falam assim: "Como é que vai substituir o O Zete, Zete, pô?". né. Então eu pedi, foi um projeto até junto com o Valdir Joaquim de Moraes, com a comissão técnica, eu vou jogar um paulistão para o interior. E vim pra semifinal, eu fui para o Novo Horizontino, um clube estruturado e vim pra semifinal e cruzei com quem? O São Paulo de 93, campeão da Meu Deus, Libertadores. E que eu estava campeão. acostumado a treinar A contra, né. treinar. Rapaz, que dureza enfrentar esse Foi time. dureza. São Paulo ganha a Libertadores de 93 lá no Chile, numa quarta-feira. Na sexta, jogamos à noite aqui. E o time entrou com a taça em campo. Eu falei pros caras, danou-se. Ainda entrou com a taça do título da Libertadores. 20 minutos, tava 3-0 pro São Paulo. Gol de tudo que era. Aí os caras pararam pra descansar, né? Porque, porra, tava Tava bravo. cansado, né? Mas assim, tinha esse time que a gente não tinha um atacante de referência como você era, né? Esse time jogava sem um atacante de É, referência, os times do Tele daquela época, né? Então, mas você tinha um um Miller Milha, um incrível, o Palhinha, um Palinha, o Raí que Raí, que virava nossa atacante, o Cafu senhora, que chegava no ataque, Cafu, o aí Balber tinha vindo de trás. Ave Maria, aí Era, tinha era um o inferno, né? Cafu que não parava na lateral direita, era igual o ioiô, bate e volta, bate e volta, bate e Mas se eu fosse eleger um jogador, e aí você conhece bem ele, Romário. ali é, o baixinho era Cara, jogar o contra ele era baixinho terrível, era né? terrível. Era terrível. Não Foi o melhor jogador não de área que eu coloque enfrentei, não assim, coloque ele de frente atacante. do goleiro não. E eu fiquei. Ficou Pô, cara, ele era muito diferente. Você conheceu de diferente, né. perto, né? Nossa, eu tive o prazer, né. Então, assim, eu acho que se você me perguntar mesmo qual foi o que eu enfrentei, foi Romário. Romário. O jogo seu inesquecível, o melhor jogo foi contra o Real Madrid? Eu acho que ficou pra história de eu ter entrado no jogo, né, eu joguei, Quando você entrou estava quanto? estava 4 já. Aí terminou os Estava 4? 4-0, Terminou os tranquilo. 4-0? Opa, saí imbatível. Essa Era foi isso que eu tinha queria que sair, né. era isso que eu queria saber. Imbatível. É. Cara, aqui eu joguei pouco na equipe principal, né, porque tinha Zete. E de repente chega o Rogério, e eu estava emprestado no Novo Patrão. Horizontino, né. Nossa senhora. E ele tem a oportunidade comigo emprestado, quando eu volto, ele já tinha tido a oportunidade de jogar, foi em torneios da Espanha. E o Rogério sempre foi muito aproveitou as oportunidades, foi muito bem, muito jovenzinho ainda. Então eu fiquei no meio dos 2, né. Ainda a gente fazia um rodízio de Um banco, eu e rodízio, ele com ele o com o Zete, Zé. mas ele tinha preferência, até porque segurou muito bem a oportunidade que teve. É. E aí, que a gente vai falar a carreira Vai do falar do Rogério, Rogério, ave vai falar a Maria, carreira do com o Zete. Então, Zete. eu tenho muito orgulho, né, às vezes me perguntam assim: "Pô, mas você não tem aquela frustração de não ter jogado no São Paulo?" Eu falei: "Cara, para pra pensar, um cara na minha posição, no meio dessas 2 feras, e eu me 2-0. Ah! sustentar e ganhar o que eu ganhei, eh, eu fiz o meu melhor pra ser melhor o melhor possível, e sou muito feliz de ter jogado 9 anos no meu time de coração, numa fase maravilhosa. Então Maravilhosa, né. então Ser feliz, ser alegre. agora, se você me perguntar de um jogo em especial na minha carreira, não foi aqui, e fui encontrar o Zete nesse time. Nós jogamos juntos em outro time, Outro time? no União Barbarense, no final da carreira do Zete. Nossa! E nós jogamos, o Zete jogou metade do campeonato, eu joguei a outra metade. O Zete vai para o Sport e depois ele encerra a carreira lá. E eu fiz um jogo Ponte Preta com o Mineiro, Mineirinho, com o com Washington, o Coração Valente. Ronaldão, Olha, Elivelto, ele esses vê caras. Bom, nossa! a Ponte tinha um timaço, tinha um timaço. Foi um time que chegou Macedo na não estava não nessa época esse não. ano eu acho Não. que não. O Macedo, eu não sei se ele não, eu acho que ele não estava nesse ano não, na Ponte. Mas tinha um baita time a Ponte. E a Barbarense empata em 0-0 lá, e eu fiz um Você jogo. fechou o jogo.
Aquele dia falaram assim: "Puta, você só não fez chover". Cara, choveu no final do jogo. Foi Choveu. 0-0, mas foi um puta jogo, foi bem legal, foi um jogo bacana. Esse é um jogo que me marca jogando. Agora aqui, cara, Real Madrid e a final do Mundial com Do o Mundial Barcelona, com o apesar de não ter Barcelona. jogado, Mas tava lá, chula, e tava lá. O assim, ó, importante é que você tava lá. você teve a sensação de ser É, campeão do mundo. não tem coisa mais, não tem uma sensação mais maravilhosa do que essa, E tem? com a camisa do teu time de coração. Coração. Não tem, cara, você não sabe o que que você faz, porque passa um filme, né, É. passa um filme na cabeça Porra. e sei da tua história e da tua paixão, É. e você ter vindo pro Mundial, Mundial, só para disputar o Mundial, um privilégio muito grande. e aquele Aquela passe. aquela trivela ali, o mineiro, quando me vê, faz obrigado. O mineiro foi ganhar dólar, euro, foi pra seleção, Brasil, pra Alemanha, e quando me vê, só fala obrigado. Obrigado não, mineiro. Paga 1.000 Danone Não, pra não. mim. Pô, me compensa. Paga todo do Cara, 1.000 Danone. eu acho que eu tenho muita gratidão por esse clube. Eu tenho amor, né, e tenho muita gratidão. Tudo que eu ganhei aqui, tudo que eu ganhei na minha vida, ou boa parte do que eu ganhei na minha vida, eu devo ao São Paulo. E não é só de questão material, não, mas de alegria, sabe, de coisas que marcam. Dinheiro Marca, acaba. acaba, Essas mas a histórias, história sentimentos. é Não para é não? sempre, é Não é não? eterna. Goleiro tem muitas manias, eu perguntei o Zé, porque ele só jogava de calça. É. É. E O a Zé sua, você o Zé tinha? eu tinha menos mania. Tinha menos? Pô, hein. Tá gostosa essa água, tá Ah, ah, água geladinha. água gelada. Trincada. Ela tá gelada. Chula, eh, eu tinha poucas manias, porque eu evitava um pouco, porque isso vem muito na cabeça depois, né, você não faz, mas era impossível. Eu entrava em campo sempre com o pé esquerdo, eu dava 2 pulos com 2 o pé pulos com esquerdo. o pé esquerdo. E essa era uma mania que foi minha vida toda. Era a única coisa que eu tinha um pouquinho mais. Tem aquela coisinha que você vai na trave, toca aqui, toca É, é. ali. E Mas tá, tem eu um que bota um evitava. santinho ali, uma Não, o santinho eu nunca pus, mas eu tinha preocupação, sabe do quê? De não ter, tantas manias, que o dia que você não fizer, vai pra tua vai pra cabeça é, que: "Ó, hoje eu não fiz, vai dar alguma coisa errado". Então eu tinha as manias mais simples mais simples, né. possíveis pra não esquecer e fazer. Caraca, Mas o Zete tinha a questão da calça, foi até por proteção, né, não era nem mania, né, o Zete, eu me lembro, o Zete jogava normal, a gente jogava normal de bermuda, calção, enfim. Mas ele teve uma uma lesão lesão, forte, ele né, falou em muito campos muito doido, ruins que a muito gente ruim. jogava e tal. Então, Depois que você se aposentou, como é que foi? Foi fácil? nunca é, né, Chula? Nunca é, né. Pra gente parar Pra é parar, difícil, você né. tem que se preparar, né, bem preparado, porque às vezes É, tem que ir no psicólogo, né. e o Zete entrou nessa história, sabia? É. Eu vou te contar a história. Quando eu parei de jogar, olhando para aquela câmera, a minha esposa falou: "Vá no psicólogo para se preparar, vá no psicólogo". Eu disse: "Tá bom, eu vou". Aí fui no psicólogo, quando eu entrei na sala do psicólogo e tal, tal, ele foi falar comigo, aí disse: "Ó, para você se preparar, você vai ter que já parar um pouco com o Danone". Eu: "Tchau, psicólogo". Começou mal. Você já começou Você mal já comigo. começou mal. E a pessoa: "Que é isso, Aloysio? Você me trouxe para um psicólogo errado". Então, Chula, eu uns 2 anos antes, já comecei a parar pra pensar como é que eu pararia, porque eu sabia que ia ter uma hora. E aí, eu já estava indo pra mercados de clubes menores, então chega uma hora que você começa Começa falta de estrutura, é. e aí você fala: "Pô", eu ficava longe dos meus filhos na época, Nossa, era então assim, era complicado, começou a fazer falta isso. Então eu paro, eu vou te contar a história da parada e o porquê que tem a ver com o Zete. O Zete era treinador do Paulista de Jundiaí, que é a minha que cidade, é a sua cidade, que é né. onde eu moro. E o Zete é vice-campeão paulista de 2004, 2003, 2004. E, eles precisam, para começar o brasileiro, eles precisavam contratar um goleiro, que um dos goleiros tinha saído e pediu para a diretoria falar comigo. Pô, eu morava do lado do estádio, falei: "Caramba, vou trabalhar com o Zete como treinador, que é meu amigo, um cara que eu admiro". Falei: "Tá bom". Fizeram um acordo comigo, conversei, era uma quinta ou uma sexta-feira, tinha um jogo no sábado em Jundiaí, jogava a Série B, o Paulista na época, do Brasileiro, e eu voltava na segunda pra acertar Caraca, pra tudo. acertar tudo. Eu vou no jogo no sábado, o Zete
me aceita uma proposta do Guarani e Mentira. faz o último jogo e vai embora. E aquela repercussão na numerada, os caras, Zete vai embora. Eu falei, não é possível, não vai não, né? Encontramos depois lá embaixo, ele indo pra uma reunião com a diretoria pra quebrar o vínculo e ir pro Guarani de treinador. Falei, você vai embora mesmo? Vou. E os caras desistiram da minha contratação, era indicação dele. Meu Deus do céu, cara. Aí eu acabei não sendo contratado, aí eu falei, puta, isso aí eu acho que é um sinal. Sinal, né? Eu queria ficar por São Paulo, não queria mais ir embora. Eu tinha proposta pra ir pro Nordeste, pra coisas que não era tão. Não me enchiam os olhos, os times, né? As estruturas. E aí foi bem assim, né? Na época eu era casado com a mãe dos meus filhos, né? E eu falei pra ela: se eu não tiver uma proposta que seja legal pra mim, dia 1º de julho eu paro de jogar. Isso era finalzinho de maio. De maio. Eu acordei dia 1º de julho, levantei da cama, olhei pra ela e falei, acabou minha carreira aqui. Acabou. Tá louco? Eu falei, não, parei. E aí eu fui pra outros campos e achei que eu ia pra uma área que normalmente a gente pensa, vai trabalhar com futebol pra pra imprensa. pra imprensa, olha só, Eu virei cara. comentarista de rádio, De depois virei rádio. apresentador de TV, tudo na região de Jundiaí. Coisa que eu não esperava e que aconteceu. O pessoal pergunta, como é que foi qual foi o clube que você parou? Né? Eu Portuguesa parei. Santista, eu parei. Então, aí o pessoal pergunta Tá, pra pra mim, você. qual foi o clube que onde você parou? Aí eu falei que eu parei no 7 de Dourados, Mato Grosso. Então me contrataram para jogar lá 4 meses. E falei, Luiz, ligaram e tal, nós quer trazer você para cá, não precisa treinar, só musculação, só no jogo, tal. Disse, mas eu gosto de treinar um pouquinho para, né, conhecer o grupo, os meninos e tal. Aí, nós te dá isso por 4 meses, você trazer patrocinadores, né, camisa sua para vender e tal. Fechou e tal. A apresentação é tal dia, beleza. Viajei, quando chego lá, pegaram no aeroporto, já me levaram para apresentação numa fábrica, foi a minha apresentação, numa fábrica que quando eu entrei, que eu olhei os tanques de cerveja. Os tanques de cerveja grandão. Com torcedor, todo mundo disse, lugar bom é esse? É aqui que eu vou morar? É aqui que eu vou morar, logo nos tancão de aquela cerveja artesanal, né, e tal. Então, apresentação já os copão na minha mesa. Aí pronto, quando acabou tudo, fui descansar no hotel para no outro dia me apresentar no estádio, pro jogador, pro grupo, todo mundo me esperando, cadê eu chegar? Deu chikungunya, cara. Parecia que Jura? tinha partido os ossos do punho, dos dedos, do joelho, do pé. Não era pra você jogar lá. Não consegui levantar. Fiquei acho que quase 1 mês e meio sem treinar, sem nada, só no hotel, aí lá medicamento, tal. Aí depois foi quando eu voltei, consegui ainda jogar lá 2, 3 meses, aí pronto. Aí disse, agora deu. Já cumpri Mas minha a missão. chikungunya... Chikungunya me venceu. Ô, cara. Marco, ídolo? Eu tive. Bom, pra você falar da minha vida, eu falei dele aqui no começo. Meu pai. Esse foi meu ídolo de vida, assim, até hoje, né? Mas no futebol, eu tive por ser um garoto São Paulino e querer jogar no gol, eu tive Valdir Pérez. Nossa! Que foi. Eu vim assistir jogo dele, foi o goleiro da seleção em 82 e tal. O Valdir foi um ídolo. E é impossível não ter uma admiração enorme, até como ídolo, né? De um cara chamado Zete. Zete, né? Cara, era... Esse cara, Você aprendeu a quebrar da... a todos aquele- nós. Porque assim, ó, a gente já tinha o Gilmar. O Gilmar foi um grande professor. É. O Gilmar Rinaldi era muito. Já era... Você pegou ele no Flamengo? Peguei. Você Eu sabe a ganhei a primeira precisão. chuteira que eu ganhei, foi ele que me deu. Acho que era Unisport, não O tinha... Sport, isso aí. Isso aí. Foi. E o Gilmar era perfeito na reposição. Então, todos nós aprendemos muito com ele. Mas aí vem o Valdir Joaquim de Moraes, o Zete, que foi aprimorando. Então, a gente treinava muito. A gente tinha... O Rogério foi o cara que virou a curva. Foi melhor do que todos nós, né? Mas é treinamento e tal. Então, a gente treinava muito. A gente tinha
uma qualidade de precisão de quebrada, de passe muito boa, porque era o que a gente fazia na época, Na né. época, né? Hoje a gente vê muito esse jogo curto, né. Curto. Você pegou também as quebradas do patrão, né. Nossa senhora, Era só de no não, ele nem eu nem saía do lugar, ela vinha na direção, é isso aí. e olha quem viu isso foi muito Boca Juniors. Pois é. Então, a gente tinha mais esses passes longos, né, hoje o sistema mudou muito, o É, goleiro quase não quebra a bola mais, né, é tudo muito curto, né. uma trajetória linda dessa sua no futebol, até onde você chegou. Faltou alguma coisa, assim, para você dizer: "Puxa, faltou isso para mim realizar no futebol e não consegui", ou você realizou tudo e não faltou, assim, nada para você Chula, eu acho que eu fui mais longe do que eu que imaginava ir. imaginava? Um garoto que sonhou em ser um jogador de futebol, que se contentava em jogar num time de No futebol time de profissional. futebol. Aí, óbvio, você vai buscar sempre o melhor, né, você sempre quer estar no lugar melhor. E aí, toda essa história que eu te contei de chegar até aqui no São Chegar Paulo, o clube do meu coração. Então eu me realizei em jogar aqui e numa fase, caramba, meu, ganhou muita coisa, muita, né. né. Então eu fiz, isso foi uma realização de um sonho. Então, falar de realização, eu sou realizado. Faltou alguma coisa? Eu acho que é aquele sonho que você tem aquele a mais, né, que é talvez chegar numa seleção brasileira, né. E eu não Não consegui chegar perto conseguiu. disso. Mas é uma frustração? Não. Eu acho que eu fui longe, perto daquilo que eu desenhei lá atrás na Lá minha vida. atrás, Eu acho que, Deus foi muito papai do céu foi muito foi bom muito comigo, bom, não tem de que jogar aqui nessa reclamar, época. nada. Imagina, só gratidão, só gratidão. Com a sua experiência hoje, nós estamos bem servido de goleiro? Ah, eu gosto. Eu acho que o Rafael é o melhor goleiro depois da era Ceni. Sene. Eu acho que a gente testou muita gente, passaram alguns bons goleiros, outros acho que ainda aquém do que é o São Paulo, da tradição de goleiros do São Paulo, mas o Rafael conseguiu dar tranquilidade. Eu gosto, o estilo dele é de um goleiro do anos 90 mesmo, 90, né. o nosso estilo que a gente jogava, então isso agrada a gente que vê. Eu acho que ele E transmite e muita você vê que segurança. nós somos numa safra, numa fase boa de goleiro. Você vê o Alisson, Sim. você vê o Hugo do Corinthians, você vê o Everton mesmo do Palmeira, O você vê o Bento, menino do Vasco, o o Jardim, Jardine, né, quem mais, né, o que estava no Manchester City, que agora o o Ederson. Edson. A gente tem um no Santos Tem o muito bom, Bento também, que tem o tá no Bento. time do Cristiano Ronaldo, se eu não É, isso? tá na Arábia, é. Tá na Arábia, então acho que nós somos você acha que os 3 goleiro preferido seu hoje da seleção brasileira, se você puder opinar, se não puder, não tem problema, Não, não tem né, problema isso aí nenhum. não é querer às vezes o Não, cara de: não. "Ah, é que eu vou me", não. Não, não, eu acho que a gente Vou tem arrumar polêmica não, porque tem gente que, né, fica: "Rapaz, o cara nem me colocou entre os 3, então eu não gosto disso, o boteco do não, Chula é só não, pra nós não, só". imagina. Eu acho que a gente pode opinar sim, eu acho que a gente tá vivendo um bom momento de goleiros no Brasil sim. Você falou vários nomes que são selecionáveis, né. Esse do Vasco mesmo me chama atenção, que é o Jardim, né. Eu acho que ele é um cara que poderia ter uma oportunidade a mais na seleção. Hugo tem vindo bem no Corinthians, não sei se está pronto para ser já o titular. O Alisson é experiência. O Experiência, Ederson, eu gosto muito. muito do Ederson. Eu acho que talvez fosse até o momento do Ederson jogar e não o Alisson, porque o Alisson já teve 2 Copas do Mundo aí, né, pra jogar. Eu É, acho que o Ederson talvez fosse. E a gente tem jovens aparecendo aí. A gente precisa reciclar também, né? Não pode ficar só com os caras de 35 anos na na seleção. Por isso que eu falei seleção. desses caras novos. O Bento é um bom goleiro. Mas tem que testar, não adianta. Chula, você sabe tanto quanto eu. Você vai saber como é que o cara se comporta é a hora que você botar ele pra jogar. Jogar com a camisa de um clube que nem o Isso é São verdade. Paulo, jogar com a camisa de uma seleção É, brasileira, verdade, verdade. é É diferente do que diferente, jogar né. em qualquer outro clube. É, Então, tem que botar na arena, cara. Botar na arena e testar e ver o que que testar, dá. né. É isso aí. Sim, olhando para essa câmara aqui, qual era o conselho que você dava para hoje, para a juventude, esses goleiros hoje que sonha em chegar onde grandes goleiros chegou, principalmente você, qual era o conselho que você daria para eles? Chu, eu acho que como qualquer atleta, né, mas o goleiro ele é uma posição que ele exige muita responsabilidade, Não é? né, o erro aparece muito fácil, né.
Então a primeira coisa é muito treino, é ser dedicado a treinar, treinar, treinar e E treinar. treinar, não tem outra É, coisa. não tem. Você quer conseguir atingir um nível bacana profissionalmente, é treinar, é ter responsabilidade, calma e foco no que vai fazer, né, e aproveitar as oportunidades, né. Eu acho que é isso, o goleiro ele tem poucas oportunidades. Hoje ainda rodam mais, né, Rodo negócio de mais, né. minutagem, não sei o quê, É, tem, na nossa época não tinha tanto isso. Mas quando aparece a oportunidade, e você sabe, não é só para o goleiro, para qualquer outro outro jogador, jogador. cara, abrace, abrace-me, esteja preparado para a oportunidade. Eu ouço o Cafu, que é um amigo e você conhece tão É, bem, muito. e eu acompanhei muito, né, desde a chegada dele aqui, quer dizer, a gente cresceu junto dentro de São Paulo, e ele fala sobre isso. Eu sempre estive pronto para as minhas oportunidades. Então não adianta você ter a oportunidade e não estar pronto. E para isso você tem que se preparar, Se treinar, preparar. enfim. E dá uma olhadinha aí nos vídeos da goleirada Da da goleirada, da década de da 90, que eu década. acho que dá para aprender alguma coisa. Falar de São Paulo, olhando aqui nos olhos do Chula, nós vamos ver o São Paulo ainda disputar o mundial? Eu acho que a gente pode ver sim, acho que vai chegar um momento que a gente vai os clubes passam por Para os ciclos, né. A ciclos, gente sabe com que tem certeza. momentos que bons, outros não tão bons. É natural no ciclo de qualquer grande clube. Eu acho que a gente vai. Eu acho que o que é muito pesado hoje, se a gente olhar o contexto mundial do futebol, a gente concorrer com grandes clubes europeus para ser campeão de novo, qualquer time sul-americano vai sofrer. Vai Eu acho sofrer. que a chance é pequena de ser, né. E quem foi, É, foi, né, foi. Chula. Quem Quem não não foi, foi, foi. ó, desculpa, vai ficar batendo palma para os 3, né. Ô, Marcos, eu tenho certeza absoluta que se o São Paulo chegar aí o mundial, nós traz. Pode ser, Chula, porque a gente tem tradição com Tem isso, né. tradição A e o gente respeito é maior. Ah, quem veio para o mundial, quem conquistou 3 o mundial que ganhou mais no e Brasil. que bateu os maiores gigantes da Europa. É, não enfrentamos qualquer um, né. Qualquer um, foi Liverpool. Barcelona, foi Milan, foi Liverpool, então, Concordo, né, concordo. Eu acho que a gente vai com um peso sim para o mundial. Mas volto a dizer, se você comparar a força que os caras têm para poder econômica para investir em grandes jogadores na Europa, estrutura e tudo mais, tá muito muito diferente do difícil. futebol sul-americano. Então eles levam os nossos melhores aqui com 17, 18 anos, cara. Essa é a Falou dificuldade. tudo. Né, se esses caras ficam mais aqui, eu acho que a gente futebol brasileiro e mantendo a essência do nosso futebol, é É. parar de ser muito robótico também, né, é tudo esse sistema tático, joga igual a Europa, e a Europa tá fazendo o contrário, né, tá querendo jogar igual a gente jogava. E quando você entra aqui, que você lembra do Portão 4, o que é que passa? Qual o filme que passa na sua cabeça? Imagina o Boteco do Chula aqui no Raça, meu irmãozinho Lugano, né, todos que sempre estão aí, Pô, né, maravilhoso. cedendo, liberando aí para nós fazer o Boteco do Chula. Quero pedir obrigado pelo carinho, pela recepção, né, muito grande. E como é que a gente fazer aqui nesse lugarzinho aqui, meu Deus do céu, eu fico, arrepiado, Arrepia, né. emocionado, né, que é Eu tenho essa impressionante, sensação cada não vez que eu tem? entro aqui. E esse portão 4 é muito especial também, porque quando você passa aqui para vir para o Raça, você vê uma escada caracol ali fora, que é para lado de fora aqui. Essa era a escada que dava acesso, agora não é mais, mas tinha o alojamento nosso aí, da Olha, base. Então essa escada é histórica, não tem um histórica, né. que não é formado aqui que não passa, os caras vêm tirar foto, que eu mesmo já tirei foto e postei, porque marca demais. Então, o Morumbi tem uma energia absurda pra gente, né. Energia E eu positiva. não quero os caras falam de arena por aí, "Ah, tem Não, não, arena", mas não, não. não, 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 nós temos o não tem Morumbi. igual, não Não tem tem igual, igual, é nós temos Morumbi, o é Morumbi, Morumbi. é isso aí. É totalmente diferenciado. É, eu também Aqui é acho. outra coisa. Eu também acho. Aqui é emoção, aqui é nós, com essa torcida lotado. Nós já ganha lá fora, E a nossa torcida tá cada vez maior e mais forte mais com a forte. gente, né. Se a nossa seleção brasileira vai chegar na Copa do Mundo, e você acha que tem condição de chegar à final, qual é a sua seleção hoje que você pode falar assim: "É difícil você ganhar"?
qual é a seleção que você pode falar, assim, que é difícil jogar com a seleção brasileira e a seleção brasileira fazer eles tremer? Porque hoje não é como aquela época. É. Aquela época, se nós fosse jogar com qualquer seleção, nós já sabia que era 4, 5. E hoje em dia nós joga com Paraguai, nós joga com Venezuela, nós joga com Japão, nós joga com Uruguai, nós joga com Chile. Nós não sabe se, né, aquela época, A gente tá sofrendo, né. O nível do nosso futebol praticado caiu. É o que eu falei, os bons jogadores estão saindo muito cedo. Eh, e eu não sei se a gente tinha mais essa raiz com o Brasil, porque a gente jogava aqui, então você vivia esse ambiente Brasil, e pra gente era, primeiro a gente quer jogar na seleção pra depois ir pra para depois. fora. Alguns não jogaram em seleção e foram pra fora e fizeram sucesso, você foi um desses grandes exemplos aí de fazer sucesso lá fora. Eu acho que hoje, em qualquer competição que entrar a seleção brasileira, tem um respeito lá fora. A gente tem grandes jogadores que estão jogando fora e Com tal. certeza. Eu só acho que a gente perdeu um pouco da essência do que é o futebol brasileiro. Então, eh, a gente esbarra nesse tipo de Nessa situação. Não tá não mais tá tão mais. competitivo, tão É, diferente, que você fala assim: "Ah, encantou. Estamos fazendo um negócio diferente que encantou o diferente. mundo", e que a gente olha e fala: "A gente é capaz de ficar entre as 8 melhores seleções", pelo menos a minha opinião, as 8 melhores seleções de uma Copa As do Mundo. favoritas, as 4 que você escolhe para Cara, apesar da conquistar essa Argentina não Copa estar do Mundo. vivendo, grande momento, a Argentina é competitiva. Então ela para mim estaria entre as 4. As 4. Acho que o Brasil pode até chegar entre as 4. Temos um treinador, apesar de eu não curtir muito essa coisa de ser um treinador Do estrangeiro, né, estrangeiro. Ancelotti. É, ele é um bom treinador, a gente não pode negar, né. É um bom treinador, levou o Real Madrid ao céu, né. Acho que ele pode extrair alguma coisa diferente aí. Eu não tenho expectativa que a seleção vai ser campeã da Copa do Mundo, mas a gente tem, putz, tem Holanda, tem sempre a Alemanha muito forte, tem Espanha, tem França. Copa do Mundo é uma competição, é o topo do Do futebol futebol. e, eh, tudo é muito diferente numa competição dessa, né. Você tem uma primeira fase de grupos, depois você decide passar em um jogo, Um e aí dia acontece o de jogo tudo, né, é Chula. Então é difícil você cravar alguém que fala assim: "Ah, é muito, muito, muito favorita". Então, eu acho que o Brasil tem condição de ficar entre os 4, até tem, mas eu acho que mais fácil ficar entre os 8. Espero que a gente vem um espero que a gente ganhe, que mas vem um Portugal que vem ali jogando pelo Cristiano também, Ronaldo que tá, também, é, né, também, numa também. fase boa, a França, seleção da França, vamos destacar a Espanha, a Alemanha, é muito E tirando essas pela seleções frente. africanas, que você vê o Marrocos jogando pra caramba numa Copa do Mundo. Ai, meu Você vê, Deus. então assim, é ter que esperar mesmo a competição, entender, mas, não vai sair muito dessas aí que a gente falou aí. Eita, olha aí, Boteco do Chula, que esse cara mais especial, cara que mora no meu coração. E Camarote dos Ídolos? Opa, meu embaixador. O 6-7. É, Cara, Zezete, cara, é gostoso demais, né. né? É um projeto do presidente, né, você sabe É, disso, que é para atender os grandes campeões do São Paulo, que não são só os campeões não mundiais, são, né? não são só os grandes nomes de visibilidade, mas os caras que eu costumo dizer assim, independente de ele ter contribuído com um tijolinho ou uma parede inteira, o cara ajudou a construir a história do Construir. São Paulo. E a gente faz algo bem legal aí, que entre a gente é um clima legal A demais. alegria, a felicidade de cada torcedor, que é, Essa interação é vem legal, de né. fora, vem da Europa, vem do Acre, Manaus, João Pessoa, Piauí, de tudo, Fortaleza, de tudo, você vê, né, a alegria de ver o Chula, ver o Zete, ver você, ver um Macedo, ver um Miller, ver É né, isso. ver os ex-jogadores lá no camarote, coisa que ele só via nós aqui, na arquibancada, na cadeira, no camarote, e hoje tá vendo de perto, né, então vale a pena você atender com maior carinho, com maior emoção, isso E é eu tenho que muito agradecer muito o presidente, o o Júlio presidente Júlio Casares, Casares, sem que palavra. ele nas ações com os ex-atletas, com a história do clube, eh, cara, eu não tinha visto ainda. Então, assim, na história que eu vivi aqui. Então, para mim é uma honra ter recebido esse convite dele para poder coordenar essas ações com os ex-atletas e ter vocês, Chula, pô, cara,
Sensacional. Não, você é doido. É o que a gente vive aí. E com o torcedor, né? Então, promover tudo isso pro torcedor e a importância que vocês E têm é algo marcante mesmo. tamo junto, meu irmãozinho, sem palavra. Obrigado por ter aceitado meu convite aí no Boteco do Chula. Pra mim é uma Fico honra. muito feliz. Você é um cara sensacional. E eu vou para o seu Sem acréscimos. sem acréscimo. Então, vou tá aí, o hétero, né? Já pega aí o número para nós marcar pro Chula estar presente aí no sem Acréscimos. acréscimo. Sem acréscimo. O jogo foi limpo. Não, e é 45 minutos de papo mesmo, E não papo passa não disso. tem. Sem O acréscimo. nome é por causa disso. E não vai ter VAR, pelo amor de Deus. Não tem sem VAR. Sem VAR, sem sem acréscimo. VAR. VAR agora Ah, não. pelo amor de Deus. É o Boteco do Chula aqui no Morumbi, no Raça. Obrigado, Raças. Como sempre, a gente liga e você recepciona nós. Nossa, de primeira qualidade. Obrigado, Lugano. E é só Cara, é sensacional. agradecer pelo carinho. Pronto. Chula, cara, pra mim é Sem uma palavra. honra, uma É isso, delícia tamo estar aqui junto, com tamo você. junto, tamo Obrigado, junto. viu, meu irmão?